para todos os públicos. Oi, gente! Ciência é Tudo tá no ar e a nossa pauta hoje é o grafeno. O grafeno que é considerado um dos elementos mais promissores do mundo e pode gerar, uma verdadeira revolução tecnológica. Eu sou a Karina Cardoso e te convido a vir comigo nessa jornada. Bora juntos? O grafeno é uma das formas cristalinas do carbono. É um material de dimensão atômica, extremamente resistente. Aliás, é o material mais resistente já encontrado. E é também um excelente condutor de calor e de eletricidade. E a grande vantagem é que todas essas características do grafeno fazem com que ele possa ser usado para várias coisas diferentes. É tipo a revolução em forma de matéria. O grafeno é um material avançado, bidimensional, composto por carbono e obtido a partir da grafite. O elemento foi descoberto pelo físico canadense Philip Russel Wallace em 1947, mas foi em 2004 que os cientistas de origem russa Andrei Gain e Konstantin Novoselov conseguiram isolar o grafeno. 6 anos depois, ganharam o Prêmio Nobel pelo feito. Hoje, o grafeno é considerado o menor e mais resistente material do mundo. Este material afirma-se como um dos mais revolucionários da indústria tecnológica e bastante promissor para o futuro da humanidade. O grafeno consegue ser mais duro que o aço, mais fino que um fio de cabelo e melhor condutor de eletricidade do que o cobre. E o grafeno, ele tem propriedades físicas e químicas fantásticas, propriedades eletrônicas, então existe uma expectativa que o grafeno venha a ser usado na futura nanoeletrônica, propriedades mecânicas superiores, então é um material extremamente resistente. O grafeno é um aliado no desenvolvimento sustentável. Sua síntese não contribui para o aquecimento global, nem para a poluição. E ele pode ser utilizado em inúmeras aplicações, como por exemplo nas filtragens da água e do ar. Filtros de grafeno também são utilizados para a redução de emissão de gás carbônico na atmosfera. Os compostos de grafeno também podem ser aplicados em placas solares mais versáteis e também na energia eólica, tornando as turbinas maiores e mais leves. Pode também melhorar o desempenho de baterias de lítio tradicionais. Outra aplicação em que o grafeno já vem sendo utilizado ajuda a diminuir o impacto ambiental da produção de concreto e o torna mais resistente. O Centro de Tecnologia em Nanomateriais e Grafeno, CETENANO, da Universidade Federal de Minas Gerais, é pioneiro no uso do grafeno em cimento e plásticos. No CETENANO, a gente tem trabalhado com algumas aplicações. Talvez a principal dela são os chamados materiais compósitos, onde a gente mistura o grafeno e o nanotubo em plásticos e no cimento. E o objetivo desse trabalho específico é aumentar a resistência mecânica do cimento e do plástico. A gente tem trabalhado também no CETENANO com sensores de gases, sensores líquidos, que funcionam mais ou menos como um nariz eletrônico ou uma língua eletrônica. E vamos conhecer o estudo que apresenta o panorama tecnológico sobre o grafeno. Esse estudo traz as aplicações do material, os desafios da indústria e o contexto brasileiro. Além disso, aborda as iniciativas recentes de políticas públicas que visam estimular a criação de conhecimento nessa área tão promissora.
A FINEP, financiadora de estudos e projetos, empresa pública do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, lançou junto com o MCTI o estudo Panorama Tecnológico sobre o grafeno. A pesquisa mostra o cenário atual no desenvolvimento, aplicação e fomento desse nanomaterial no Brasil e no mundo. Publicado em abril de 2021, o estudo Panorama Tecnológico sobre Grafeno apresenta o contexto geral do nanomaterial grafeno, suas aplicações revolucionárias, desafios para a indústria e o ecossistema brasileiro. Contempla iniciativas recentes de políticas públicas de estímulo à geração de conhecimento e novos negócios em grafeno e materiais avançados. A ideia do estudo foi agregar informações gerais sobre o grafeno, passando por o que é, as principais iniciativas, suas aplicações, um breve contexto do que existe no mundo afora e seu mercado, seu potencial, como também se aprofundar naquilo que diz respeito ao Brasil. Além de trazer um panorama sobre as iniciativas com grafeno no país, o estudo também traça um breve histórico sobre o desenvolvimento tecnológico que permitiu um ambiente propício para a exploração do grafeno no Brasil. Então a gente traz um pouco do histórico, da instalação da competência científica aqui, desse material no Brasil. A gente inclusive cita um estudo muito interessante do professor Marcos Pimenta, que mostra como que a organização da rede de pesquisa brasileira em nanotubo de carbonos, lá no ano de 2005, deu condições para que no longo prazo fosse possível trabalhar com esse material. Em 2005, com o apoio do CNPq, cria-se a Rede Nacional de Nanotubos de Carbono, com 40 pesquisadores de 14 ICTs em 8 estados brasileiros, com o objetivo de facilitar a mobilidade de pesquisadores, infraestrutura multiusuário e discussões anuais de compartilhamento de conhecimento e resultados. Assim, cresceu rapidamente o número de cientistas, pesquisadores, estudantes, artigos e patentes dedicadas ao tema. O panorama tecnológico sobre grafeno aborda ainda as iniciativas de políticas públicas que visam estimular as pesquisas e aplicações do nanomaterial. Quanto ao apoio público, o ano de 2020 estabeleceu um divisor de águas, com várias chamadas públicas de financiamento a empresas, ICTs, startups e pesquisadores. Somente a FINEP identificou uma demanda de 133 milhões em projetos não reembolsáveis, a maioria de empresas. 49 que sinalizaram investimentos de cerca de 74 milhões. E o estudo ele traz um recorte dessa demanda naquilo que diz respeito a grafeno. Então a gente observou aí que desse rol de programas houve 76 propostas que eram direcionadas ao tema de grafeno, para recursos não reembolsáveis, seja para empresas, seja para startups, seja para centros de pesquisa, instituições de ciência e tecnologia. O estudo identificou a importância das instituições de ciência e tecnologia nas pesquisas com grafeno e aponta alguns desafios, como a integração entre a academia e as empresas. Outro ponto que vale a pena ser ressaltado é que esses projetos normalmente eles vêm acompanhados de instituições de ciência e tecnologia. Então, se a gente puder caracterizar aqui como funciona essa questão da aplicação do grafeno, é seguro dizer que é uma cadeia de produção baseada em ciência, fortemente dependente de conhecimento científico. O estudo concluiu que, pela complexidade de produção e aplicações multivariadas do grafeno, seu alto grau de novidade e possibilidades de customização, espera-se a introdução de novos modelos de negócio nas várias etapas da cadeia produtiva, inclusive as associadas ao desenvolvimento e assistência técnico-científica, o que aprimora o ecossistema brasileiro de inovação.
Gente, olha só que legal. O cientista Konstantin Novoselov ganhou o Prêmio Nobel por isolar pela primeira vez o grafeno em 2010. Agora, ele participa com outros pesquisadores de uma rede de inovação de grafeno que pretende promover o desenvolvimento tecnológico e também a inovação na aplicação do material na indústria brasileira. Olha só. A rede de inovação em grafeno foi criada para aproximar as mais recentes pesquisas tecnológicas da realidade da indústria brasileira. A ideia é trazer o conhecimento internacional para o país e gerar novos processos e produtos, contribuindo para o desenvolvimento das empresas nacionais. No âmbito da rede em grafeno, a Embrapa estabeleceu também uma parceria com a empresa Planar, que foi criada pelos dois principais cientistas do mundo no tema grafeno. O brasileiro, professor Antônio Hélio de Castro Neto, fundador e diretor do Centro de Pesquisas em Grafeno da Universidade Nacional de Singapura, e o professor Konstantin Novoselov, cidadão russo-britânico que foi responsável por primeiro isolar o grafeno e, em função desse trabalho, recebeu o Nobel de Física em 2010. Entre os principais setores que podem ser beneficiados pela inovação em grafeno estão as indústrias automotiva e aeroespacial, mas áreas como a produção de roupas e saúde também podem ganhar muito com as novas aplicações tecnológicas do grafeno. O grafeno é um material com características muito interessantes e que viabiliza um grande leque de aplicações. É um material extremamente resistente, ao mesmo tempo que é leve e flexível. É considerado o melhor material condutor de calor de eletricidade e, além disso, possui alta flexibilidade, impermeabilidade e transparência. A combinação única dessas propriedades faz do grafeno uma plataforma tecnológica que impacta dezenas de setores industriais. E o detalhe é que o Brasil é um dos países com maior reserva de grafite, fonte do grafeno, o que nos dá uma grande vantagem competitiva. E no próximo bloco, então, a gente vai conhecer melhor a empresa brasileira de pesquisa e inovação industrial. E vamos conhecer ainda as aplicações que estão sendo desenvolvidas para esse material revolucionário. Não saia daí que eu sei... Estamos de volta com o Ciência é Tudo, hoje falando sobre o grafeno, esse material que tem um potencial enorme de revolução. E tem uma empresa que é protagonista nas pesquisas do grafeno. É a Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial. Desde 2013, ela vem desenvolvendo um trabalho que alia conhecimento tecnológico e produção industrial. Vamos conhecer mais desse trabalho. A Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial busca aliar o conhecimento tecnológico à produção industrial. Vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, a Embrapi atua em áreas como tecnologias aplicadas, mecânica, manufatura e biotecnologia. A Embrapi implementa o conceito da tríplice hélice na prática, onde governo, academia e empresas atuam de forma conjunta. O governo disponibiliza recursos financeiros não reembolsáveis através do contrato de gestão, os quais são alocados em projetos de pesquisa aplicada desenvolvidos pelas unidades Embrapi, atendendo à demanda de empresas industriais. As unidades Embrapi são centros de referência em pesquisa aplicada em inovação e contam com especialistas em diferentes áreas. A intenção é aliar a pesquisa e a indústria, trocando conhecimento tecnológico e desenvolvendo produtos inovadores para aumentar a competitividade das empresas. Os projetos apoiados pela Embrapi visam o desenvolvimento de tecnologia de ponta, que serão aplicados e incorporados em produtos, processos e serviços inovadores, oferecendo às empresas a oportunidade de inovar e ampliar a competitividade no mercado e desenvolvendo soluções que contribuem para a melhora da qualidade de vida. Com um modelo ágil e flexível de apoio a projetos, especialistas das unidades Embrapi atuam em conjunto com representantes de cada empresa. Juntos, eles desenvolvem soluções tecnológicas para atender às demandas por inovação.
Bom, e o grafeno pode ser aplicado nas mais diversas áreas: construção civil, indústria automotiva, na agricultura, indústria têxtil, na fabricação de semicondutores e várias outras. E para cada uma delas, o uso do grafeno pode ser bem vantajoso. Construção civil, indústria automotiva, medicina, indústrias têxtil e de semicondutores. Estas são algumas das áreas possíveis para a aplicação do uso do grafeno e de seus derivados. Embora envolva tecnologia avançada, a sua obtenção não é mais um segredo e a sua implementação está se tornando uma realidade. As áreas de aplicação do grafeno e dos seus derivados, ela é extremamente vasta, tendo de uma característica principalmente o fato do grafeno ter um espectro de aplicação que vai desde a área da medicina até a área da construção civil. Depois de mais de 17 anos atuando na área da pesquisa com nanotecnologia, a Universidade de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, criou o UX-Graphen, uma unidade de pesquisa específica para desenvolver projetos inovadores e transferência de tecnologia em diferentes áreas do conhecimento, a partir da incorporação do grafeno e de outros materiais. Uma das grandes vantagens se dá ao fato do grafeno emprestar as suas propriedades aos materiais. Isso quer dizer o quê? Que quando a gente lê uma reportagem e a gente lê todo aquele espectro de propriedades do grafeno, ele nunca vai conseguir emplacar todas essas propriedades de uma única vez em um único material. Para cada material vai ter suas características específicas. Alguns vão ser mais leves, outros vão ter resistência à radiação, outros vão aumentar propriedades mecânicas, alguns outros, ele vai ter vantagens lubrificantes, ou seja, ele é um espectro bem diversificado e o mais interessante, ele não segue uma resposta linear, ou seja, não há sempre as mesmas respostas para todos os materiais. Cada material tem as suas respostas diferentes. Apesar das pesquisas promissoras, o desafio no Brasil é produzir o grafeno para uso na sociedade em quantidade desejada, com baixo impacto socioambiental e com um custo acessível. O grafeno, quando aplicado num determinado produto, ele precisa ser avaliado de forma que ele agregue valor e se torne um produto com diferencial competitivo. Se a gente só incorporar grafeno por incorporar, ele passa a ter um custo, tendo em vista que as propriedades não foram levadas em consideração. Ou seja, para que a gente possa ser competitivos e ter vantagens diferenciadas no mercado, a gente precisa sim agregar valor. E é isso que o grafeno tem feito quando é incorporado nos materiais. O bacana do Brasil é que o Brasil hoje detém as maiores reservas de grafite do mundo. E isso posiciona o Brasil num patamar de destaque quanto à obtenção da matéria-prima base para a produção do grafeno. Dentro desse conceito, existe vários locais do Brasil onde são estudados e desenvolvidas pesquisas. Então, todas as universidades em que a área da química, a área de materiais, por exemplo, são trabalhadas, são desenvolvidas, há desenvolvimentos e há pesquisas com a aplicação de grafeno. Para o pesquisador, é importante a parceria entre as universidades, a iniciativa privada e o governo federal. Com essa triangulação, é mais fácil transformar o resultado das pesquisas científicas em desenvolvimento industrial para o país. Nós nos destacamos e temos como uma filosofia que a gente precisa transformar conhecimento em nota fiscal, para que realmente a inovação possa chegar na sociedade e a gente, enquanto universidade, enquanto empresas, enquanto sociedade, do modo geral, potencializar o desenvolvimento do Brasil. Então nós acreditamos muito que o Brasil precisa ser portador de futuro e deixar de ser exportador de commodities. E é isso aí, né? Quanta coisa legal. Lembrando que esse tema aí que você acabou de assistir volta a ser pauta do programa na próxima semana. Fica ligado. E o Ciência Tudo já, né? Chegando ao fim. Mas antes, dá tempo do nosso giro de notícias da semana.
O ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes, participou da cerimônia do 10º aniversário do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de